tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live pelo Dia Internacional da Mulher. Vamos conversar hoje com a Renata Abreu. Ela é autora do livro Felicidade Feminina e tem uma história, uma trajetória profissional super interessante para dividir com a gente. Não é isso, Rê? Bem-vinda. Estamos muito felizes de receber você aqui e queremos ouvir a sua história. Ai, que bom, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês participando. Adoro participar de eventos relacionados à comemoração em relação ao Dia Internacional da Mulher, que eu acho que é um mês muito importante, né? Não só um dia, mas um mês muito importante para todas nós. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar compartilhando um pouco uma descoberta que eu fiz alguns anos atrás e que mudou minha vida. Opa, e a partir daí a gente vai falando um pouco mais. Na época eu tinha o que a maioria das pessoas considera uma vida de sucesso. Muito bem casada, 3 filhos, uma boa casa e um cargo de diretoria numa das melhores empresas para a gente trabalhar, uma empresa, aliás, na qual eu sou extremamente grata, aprendi muito. E nessa época, apesar de eu ter tudo isso, eu fiz uma descoberta que eu era cansada, estressada e muito menos feliz do que eu poderia. Entendi. E foi aí nesse momento, quer dizer, mesmo trabalhando sempre na área de desenvolvimento humano, gestão de pessoas, que eu resolvi aprofundar os meus estudos na ciência que estuda o bem-estar e a felicidade. E daí eu descobri, Vanessa, e aí eu descobri que, apesar de eu estar assim, eu não estava sozinha. Assim como eu, muitas outras mulheres também estavam e ainda estão cansadas, estressadas, né? E muito menos felizes do que elas poderiam. Então, a partir daí, eu comecei a aprofundar os estudos nesse assunto. A partir daí, fiz uma mudança de carreira, escrevi o livro no qual você citou, né? Que eu sou autora, que é o livro Felicidade Feminina, que abarca todo esse conteúdo dos meus estudos voltados para essa área. E eu descobri também, nesse momento, que, diferente do que a mídia às vezes passa, que a questão não estava nos múltiplos papéis. O dilema não é devemos trabalhar ou não, é possível, né? A questão estava em como a gente pode gerenciar esses múltiplos papéis de uma maneira mais saudável e melhor para nós mesmos. E, a partir daí, adquirir um nível de maior bem-estar e uma carreira sustentável. Que é uma coisa importante, né, que a gente vem falando já no contexto feminino, né? Como é que a gente eu achei super interessante, lendo uns pedaços do seu livro, que você menciona que a maior reclamação dos filhos não é a quantidade de tempo que ele passa junto com os pais, né? Na verdade, era diferente. É muito mais, talvez, ligado à qualidade do tempo, ou o tipo de atividade, né? A qualidade de ser humano que você é como mãe na hora que você está diante dos seus filhos ali naquele momento, né? E como é que a gente faz para ficar melhor diante deles? É isso que eu busco, né, trazer um pouco com esse livro, assim como mostrar que, por vezes, a gente encontra estudos mostrando que as mães que trabalham despertam nas suas filhas alguns potenciais. Então, a gente vê, por exemplo, estudos mostrando que filhas de mães que trabalham chegam a cargos de supervisão, de coordenação mais rápido e chegam mais, né? Ou também mostrando que elas ganham mais. Filhas de mães que trabalham têm a propensão a salários maiores e assim por diante. Então, tem vários estudos nessa linha mostrando que sim, é possível a gente... né, ter várias dimensões na nossa vida, a questão está em como é que a gente vai lidar com todas essas dimensões e viver de uma forma que seja possível para nós. Então, a partir daí também eu fiz uma mudança de carreira, né? Então você trouxe um pouco de como é que foi a minha carreira, eu fiz essa mudança e hoje, eu tive esse momento inicial mais voltado para a parte executiva exclusivamente e agora eu atuo na psicologia organizacional para as organizações. Então, eu tenho uma empresa que faz desenvolvimento, capacitação para empresas e para o público em geral eu trabalho com psicoterapia e coaching de carreira também, principalmente para a liderança feminina. Que bacana. E eu vi também que é ligada aos conceitos da psicologia positiva, né? Exatamente. Então, o livro, a ciência que eu fui estudar, né, sobre bem-estar e felicidade é a psicologia positiva. E o livro é justamente isso, né? Eu comecei a querer compartilhar um pouco desses estudos num primeiro momento com as pessoas mais próximas do meu trabalho. E depois eu falei, não, eu acho que se eu transformar esse conteúdo num livro,
eu vou levar essa informação para um número muito maior de mulheres e essas mulheres vão poder se beneficiar desse conteúdo. Então, o livro, ele busca trazer aspectos que eu fui estudar, que contribuem para esse cansaço, para esse estresse, para a gente ficar nesse lugar. Então, ele traz, digamos assim, hipóteses para a infelicidade feminina, hipóteses para a gente estar nesse lugar de mais cansaço, de mais estresse. E, a partir daí, um autoconhecimento sobre essas hipóteses e depois, então, práticas que possam contribuir para mudanças que, obviamente, a gente tem que fazer. Legal, então não é só a colocação das dificuldades, mas ele também propõe uma solução para essas dificuldades, né? Exatamente. Porque as dificuldades a gente mapeia, né? Mas é importante que a gente faça alguma coisa sobre isso. Então, por exemplo, assim, hipóteses, né? Só para citar algumas que tem no livro, principalmente trazendo um pouco do contexto do momento atual da pandemia, né? A gente tem algumas hipóteses. A primeira não tem como não ser a cultura, né? A gente ainda vive num país onde a mulher é responsável pela maior parte das atividades domésticas. Então, a gente olha para o mundo, isso também é uma realidade, quando a gente olha para os dados da ONU, as mulheres realizam de 1 a 3 horas a mais do que os homens em relação às atividades domésticas. Os dados do IBGE no Brasil também mostram essa diferença. Tem uma pesquisa bem interessante na América Latina mostrando que as mulheres trabalham 2,6 vezes mais do que os homens em tarefas domésticas. Isso aparece como um primeiro impeditivo para a nossa carreira. Então, não dá para a gente negar isso. A gente ainda tem o gap salarial, a gente ainda tem, né, o não alcance das posições executivas, na maioria dos casos. Então, a gente caminhou muito, mas tem muito ainda pela frente. Então, a cultura ainda é um ofensor. E dentro da pandemia, do contexto pandêmico, o que a gente tem começado a ver nas pesquisas é que esse papel de mulher que assume tudo e que quer dar conta de tudo ou seja, a esposa que está assumindo todas as atividades sozinha é o papel que está trazendo maior queda de bem-estar e maior queda de desempenho. Com certeza. Isso na pandemia ficou muito evidente, né? Ficou muito evidente. Inclusive, até já mudando um pouco para uma coisa mais radical, a quantidade de assassinatos de mulheres aumentou enormemente. De violência doméstica. De violência doméstica com a pandemia, né? Mas legal, falando nesse contexto aí da pandemia, você podia dar a ideia de algumas práticas que a gente podia seguir para auxiliar a passar por esse período de forma mais suave, vamos dizer assim? Sim, eu até trouxe aqui anotadinho alguns pontos que eu queria compartilhar, justamente nesse sentido, porque eu acho que é o momento que a gente está vivendo, né? Então, claro que todo mês da mulher a gente gosta de falar às vezes, coisas mais amplas, mais perenes, mas eu acho que está muito eminente essa questão para todo mundo. Então, em primeiro lugar, eu acho que seria importante a gente revisar a nossa rotina. A gente está 1 ano de pandemia. E a gente estabeleceu uma rotina a toque de caixa, do jeito que foi possível, do jeito que a gente deu conta. E agora eu acho que é um momento da gente olhar para essa rotina como mãe, como profissional, como irmã, como filha, como amiga, enfim. Olhar para todos os papéis que a gente tem e refletir de que forma essa rotina está sendo uma rotina possível para a gente. Até que ponto a gente conhece os nossos limites. Porque trabalhar acima das nossas capacidades físicas, mentais, emocionais, é extremamente desgastante e leva ao quê? O que a gente está vendo em termos de aumento de doenças cardiovasculares, aumento dos níveis de depressão, dos níveis de ansiedade. Então, é importante que a gente conheça os nossos limites e que a gente construa uma rotina que seja possível para nós e única. Então, vai ser para a Vanessa uma rotina única, que é diferente da rotina da Renata e assim por diante. Então, é muito perigoso essas mensagens que a gente vê nas mídias de incentivo, sabe? De frases motivacionais, aprenda uma nova língua, ou faça uma coisa diferente, já que você está em casa, né, no confinamento, etc. Porque a gente não está dando conta, muitas vezes, nem de si mesmo. A gente não está dando conta da nossa dor, a gente não está dando conta dos nossos lutos, de toda a carga mental, mesmo para quem tem ajuda, existe a carga mental. Então, é um momento de olhar para si, é um momento de respeitar os nossos limites. Então, eu acho que revisar essa rotina, após esse 1 ano, é muito importante. Revisar essa rotina considerando junto, é difícil, né? Mas autoconhecimento e autocuidado. Ou seja, se conhecer mesmo. Como é que você funciona? Que tipo de gatilhos você tem? Quais são suas crenças? Quais são os seus traços força que podem te ajudar nesse momento? Fazer um mergulho assim, no autoconhecimento, porque é extremamente importante para a gente passar pelas situações mais adversas. E o autocuidado no sentido de que, primeiro, a gente precisa olhar para si,
Cuidar de si para melhor cuidar do outro, que é um pouco daquilo que você trouxe no início, né? Quanto melhor a gente tiver, pensa, né? Quando você chega e senta com um filho seu no final do dia, quanto melhor você tiver ali, melhor vai ser essa troca, esse momento, né? Esse afeto, né, que vai acontecer ali. Se você já não está dando nem conta de si, dificilmente você vai poder fazer alguma coisa em prol do outro. E muitas pessoas têm adoecido mesmo por não olhar para si, né? Então, o convite inicial para a gente pensar em qualquer mudança ou prática é esse. É a gente fazer uma revisão da nossa rotina com um olhar de autoconhecimento e autocuidado, para que a gente possa, sim, dedicar um tempo, por mais que pareça impossível às vezes, diante desse relógio, né, que fica rapidamente contando as 24 horas, que a gente precisa olhar para si, que a gente precisa se cuidar. Porque quanto melhor a gente tiver, melhor a gente consegue se doar, melhor a gente consegue dar, melhor a gente consegue mudar o ambiente positivamente, né, da onde a gente está e onde a gente frequenta. Que legal. Tá fazendo sentido? Nossa, super. Anotei aqui mais umas coisas. Então, assim, dentro dessa rotina, é importante a gente revisar também metas que sejam possíveis da gente atingir. E aí vem uma coisa que é da mulher, que eu chamo de síndrome da Mulher Maravilha, ou aquela vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem essa vontade, né? e a gente não escolhe. E por não escolher, né, a gente acaba caindo naquele lugar, porque não escolher é uma escolha. Então, essa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, ela precisa ser revista nesse momento. Então, quem não aposentou ainda a fantasia da Mulher Maravilha, pode ser um ótimo momento para fazer isso. E, a partir daí, pensar em metas que sejam possíveis para esse momento que a gente está vivendo. E, junto com isso, trazer a celebração das pequenas conquistas, que é outra coisa que a gente também não tem feito, principalmente nesse momento que está corrido da pandemia, às vezes do luto, etc. Mas é importante a gente celebrar as pequenas conquistas. Por que isso nesse momento? Porque quando a gente faz isso, a gente cria memórias de sucesso. Essas memórias de sucesso ajudam não só a gente vivenciar emoções positivas, a gente potencializar um pouco mais dessas emoções positivas naquele momento, que a gente expande, né, esse momento, mas também a gente construir autoconfiança, porque a gente gera memórias positivas, contribui para a nossa autoeficácia, nossa autoconfiança, que é o quê? A crença da gente em relação à nossa capacidade de entrega, de fazer, de dar conta, de acontecer. Então, diante de um desafio no trabalho, o que você precisa? Autoconfiança, autoeficácia, para saber que você vai conseguir entregar aquilo. Quando você conquista uma coisa, traz sempre um bem-estar muito grande, né? Eu acho. Isso. E aí, esse bem-estar, como você falou, a gente pode potencializar. Como? Expandindo esse momento, fazendo pequenas celebrações dessas conquistas que a gente vai fazendo no nosso dia, da gente e da nossa família, dos nossos filhos, né? E dos nossos companheiros ou companheiras, e assim por diante. Ai, que legal, que legal. Tem mais alguma Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu tenho observado também, que contribui muito, né, é a questão da autocompaixão. O que significa isso? Em relação, principalmente a nós mulheres, existe uma tendência muito forte de autocobrança e autocriticismo, que a gente observa nas pesquisas, que levam a famosa síndrome do impostor, né, que a gente achar que a gente não é aquilo tudo, que em algum momento a gente vai ser descoberta, né, que vão ver que a gente não é capaz, e a gente observa isso mesmo nos níveis mais altos nas organizações, presidentes de empresa, líderes, né, de organizações importantes, instituições, acomete o meio corporativo de um modo geral, sem dúvida nenhuma, mas nas mulheres isso fica mais evidente. Então, esse autocriticismo, essa autocobrança, esse perfeccionismo exagerado que por vezes a gente vê no meio feminino é extremamente negativo, prejudicial, e no momento que a gente está vivendo, isso se potencializa. Mais ainda. Então, uma forma da gente lidar com isso é, primeiro, a gente se dar conta que isso está acontecendo, e da gente começar a trabalhar a nossa autocompaixão, que é o quê? Que é a gente se tratar como a gente trataria uma pessoa querida. É aquela vozinha sua interior falar com você da forma como você falaria com uma pessoa querida, né? E não como ela fala atualmente. Porque eu duvido que essa voz interior fale com alguém que você goste dessa maneira, né? Aquele crítico que mora dentro da gente. Então, é um momento para isso, para a gente revisar essa autocrítica, né? Se tratar melhor, se cuidar melhor, reconhecer a nossa humanidade,
que todos nós somos imperfeitas, todos nós Com estamos certeza. em um lugar de aprendizado, e quando a gente reconhece isso, a gente consegue construir uma carreira sustentável, no sentido da gente, em primeiro lugar, se desenvolver e crescer como ser humano de forma sustentável. Uhum. Então, eu reconheço quem eu sou, onde eu estou, eu enxergo isso, porque isso é muito difícil falar aqui, nós duas parece uma coisa fácil, mas a gente Mas acho reconhecer que isso nossa tem um pouco humanidade. com a maturidade também, né, Renata? Não é, você vê que o pessoal mais novo ainda tem essa ilusão, né? Tipo, eu acho que depois que você passa já por um período profissional, aí que vem filho e que vem toda esse dilema, né, de como equilibrar tudo, você vai Uhum. aprendendo com isso tudo e desenvolvendo essa capacidade de se perdoar e de autoconhecimento, né? Mas E de é um aceitação, eu processo, acho né? até, né? Acho que É a um palavra que eu processo, usaria né? mais é aceitação, e Uhum. não é acomodação, né? Não é se Não, acomodar, não, pelo não, com contrário, é se certeza. aceitar para que a partir dali você consiga mudar e crescer e alçar cada vez voos maiores, né? E Maiores, mais longos e sustentáveis, porque o sem grande dúvida. problema na carreira da mulher é que por vezes a gente vai indo esticando, 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 e de repente a gente estoura. É verdade. E aí você pede demissão, você desiste, né? Você vai para outro lugar. Então, como é que Uhum. ou você vive ali doente, né? Se adoecendo, as doenças autoimunes crescendo enormemente. Então, é pensar numa forma de viver que seja sustentável no tempo. E a gente não Uhum. precisa ter, né, esse passar mal, ficar doente, ou ter uma chamada, né, Com maior da certeza. vida para se dar conta, né? A gente, Aham. desde cedo, como você falou, não esperar amadurecer para se dar conta disso. Sem dúvida, É sem dúvida. viver já se dando conta disso, O né? fato de hoje existir essa discussão, né, assim, das mulheres falarem mais sobre isso, acho que vai ajudar as gerações que estão por vir para já começar a carreira com isso em mente, né? É realmente um Com isso em aprendizado, mente, fazendo escolhas mais conscientes, né? Se tem com uma coisa certeza. importante da gente fazer no início de carreira, são as escolhas conscientes, não se deixar levar pelo que a sociedade espera, pelo que a família espera, pela que a nossa cultura espera, né? Às E vezes aí até uma, a uma gente mesmo, coerência. né? A gente espera isso da gente, né? É como você falou, realmente tem que ter o autoconhecimento e o aprendizado e a consciência, né? Do que a gente está fazendo para conseguir, enfim, avançar nesse sentido. E contar com a rede Nossa, de apoio. Contar com a sem rede de apoio, dúvida. que eu acho que é extremamente importante também, contar com a nossa rede de apoio. Lembrar que, se precisar de ajuda, não é para ter vergonha, é para, né, eventualmente, até procurar a ajuda de um profissional, mas contar com a rede de apoio. E um último ponto que eu queria trazer, que eu acho que é fazer o bem e agradecer. Quanto mais eu estudo, e Aham, quanto mais eu vivencio isso, mais eu penso que ele é um antídoto para o nosso dia a entendi. dia, tão difícil que a gente vive hoje, né? É tirar um pouco o foco da gente e levar para o outro, o que eu posso Uhum, fazer, e coisas pequenas no nosso dia a dia, né? A gentileza, fazer o bem pelo outro, e agradecer, né? Agradecer, fazer uma reflexão em relação ao que a gente tem na vida, que a gente pode se considerar grato, e uhum, aprender a vivenciar essa gratidão, porque a gratidão, ela é um antídoto para a legal. gente viver na diversidade e para a gente crescer, né, como pessoa e como profissional. Uhum. Ai, que legal. Eu acho que a gente podia ficar aqui conversando eternamente, Pois é, mas infelizmente o tempo é escasso. sempre é, Ai, ai, mas a gente vai combinar outras lives para a gente falar mais sem dúvida. e expor aí outras questões. Mas então, mas para finalizar, eu sei lá, queria que você colocasse alguma outra mensagem que você quer Uhum. deixar para as mulheres que estão vivendo isso hoje, para Aham. enfim, esse momento tão difícil de pandemia e de novos desafios, né? Enfim, o que Uhum. você gostaria de deixar de mensagem para elas? Eu acho que tem duas palavras no momento que são importantes. A primeira é congruência, coerência consigo mesma, com seus valores, com quem você é, com as suas possibilidades, com seus limites, com as suas escolhas, Uhum, para que você possa ter ali uma autenticidade, porque viver de forma autêntica é fundamental num momento como esse, e coragem. Coragem para viver dessa forma, coragem para seguir em frente, mesmo com medo, né? A coragem não significa ausência de medo, significa a gente seguir com medo mesmo, aham. né? Nas dificuldades mesmo. Então, eu acho que num momento como esse, a congruência, a coerência para que a gente seja autônoma e a coragem são fundamentais e podem nos ajudar muito.
Então, acho que são duas palavras que eu deixaria aqui para a gente fechar a nossa conversa muito hoje. Bom. Muito obrigada, adorei conversar com você, foi muito bom. E eu que agradeço. Te desejo muito sucesso. Aí você não quer mostrar seu livro, porque eu acho que as mulheres que assistem vão querer ver. Ó. O livro chama Felicidade Feminina, uma escolha possível com práticas da psicologia positiva, e está disponível online nas principais livrarias. Muito bem, muito obrigada e até a próxima, então, Renata. Foi um prazer, tá? Até a próxima.